A paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo, meus irmãos. Glória a Deus. Esperar mais uns 2 minutinhos aí para a gente começar a nossa live. Enquanto isso, vocês que já estão aí ao vivo, pode estar compartilhando com outras pessoas. Compartilha aí, compartilha, irmãos. Vamos colocar mais pessoas aí para ouvir a palavra de Deus. Compartilha aí com seus contatos. É muito fácil, tá? Só ir no aviãozinho aqui, dar um clique e compartilhar. Hoje nós vamos falar como vencer as batalhas espirituais. Como vencer as batalhas espirituais. E o texto de hoje, o texto que nós vamos estar abordando, falando, está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, versículo 5, até o versículo de número 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, já vai compartilhando aí, compartilha essa live. E nós vamos estar orando agora neste momento, vamos estar orando e já vamos dar início, porque o meu objetivo aqui é levar a palavra de Deus, tá? Proclamar a palavra do Senhor, e as minhas lives vão demorar no máximo 30 minutos, não mais que isso, tá bom? Então já vamos orar. Pai, diante da tua presença, aqui estou, Senhor, para glorificar e exaltar o nome daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua presença, meu Deus, possa estar cobrindo as vidas pelo qual essa palavra vai chegar, Senhor, os lares, os corações, as vidas, meu Deus. Pai querido, que não seja eu falando o coração dessas pessoas, mas o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, Tia Zazá, Pai do Senhor, bênção pura. Vamos que vamos, compartilha aí, e vamos que vamos para a nossa live, para o nosso estudo da palavra do Senhor. O 2 Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 1, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Então, o capítulo 32 do livro de 2 Crônicas vai falar um pouquinho, sobre a situação de Senaqueribe. Esse homem que era rei da Síria, ele tentou, de todas as maneiras, invadir Jerusalém. Tendo em vista que, se nós fizermos um paralelo de 2 Reis, capítulo 18 e 19, lá nós vamos entender que, na verdade, Senaqueribe invadiu algumas cidades, tá? De Judá, do reino de Judá. Quando eu falo do reino de Judá, estou falando do reino do sul, que era dividido entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, eram duas tribos, tá certo? E Ezequias foi um dos reis que mais fez reformas dentro do povo de Judá, ou da tribo de Judá. Ele entrou para governar em uma época onde o povo estava mais ou menos assim: de dia adorava a Deus e à noite adorava a Baal. O povo estava com o seu coração dividido, adoração dividida também. E neste momento é que nós vamos falar sobre como vencer as batalhas espirituais. E aqui está. Diz aqui: depois dessas coisas e dessa fidelidade. Por quê? Porque Ezequias, ele vinha já de um tempo sendo fiel a Deus, buscando a presença de Deus, levando o povo também até a presença de Deus.
E diz a palavra do Senhor que quando Senaqueribe intentou contra o povo de Deus, contra o povo de Judá, diz a Bíblia que quando isso aconteceu, logo de pronto, Senaqueribe, ele foi para invadir. A Bíblia vai dizer que Ezequias, ele fecha todas as fontes para que a água de Jerusalém ficasse presa dentro da cidade e o rei Senaqueribe não tivesse acesso, porque ele poderia contaminar também a água. E neste momento, Ezequias ele tomou uma decisão, claro, ouvindo alguns conselhos. E já o primeiro ponto aqui para vencer uma batalha espiritual é ouvir conselhos, tá? É claro que nós temos que saber e filtrar os tipos de conselho que nós vamos ouvir. Porque tem muito servo de Deus que ele quer ouvir somente os conselhos que agradam a ele, não aqueles que vão resolver o problema dele. Então, às vezes, o conselho que nós vamos o conselho que vai resolver o nosso problema talvez não seja aquele que vai nos agradar. Mas diz a Bíblia no versículo 5, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5, que ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. Ou seja, ele começou a fortificar o muro. Sabe o que é isso? É tapar as brechas. Aleluia! Então, o segundo ponto, o primeiro ponto que eu disse aqui, para vencer uma guerra espiritual, era tomar conselhos. Segundo ponto é tapar as brechas. Quando a Bíblia diz que ele fortificou os muros, ele tapou as brechas. Por que, pastor, as brechas? Porque os muros eram muito altos. Porém, essas brechas são brechas que são buracos, né, que dava para passar uma pessoa de lado. Esse é o sentido, tá, da Bíblia. Então veja bem, o muro estava de pé, mas tinha lá no muro um lugarzinho, talvez longe, um lugarzinho que dava para alguém passar. E talvez a gente pode dizer assim, mas só um soldadinho passar, será que o exército não vai matar essas pessoas? Né? Perdão, será que o exército não vai matar essa pessoa, se um soldadinho? Mas aí que tá. Às vezes a gente menospreza um soldadinho do inimigo. E é justamente esse um soldadinho do inimigo que vai entrar e vai conseguir abrir as portas. A situação toda estava nas portas. Porque uma vez que as portas estão abertas, aí já não é mais um soldadinho, entra o exército inteiro. E quando nós falamos do exército de Senaqueribe, nós estamos falando do maior exército daquela época. O maior exército, o exército mais perigoso, o exército que estava conquistando tudo ao seu redor. Então, era normal e natural que o povo começasse a temer, que o povo começasse a ficar preocupado, o povo começasse a ficar assustado por aquilo que ia acontecer. E aqui, recapitulando, as brechas. Será, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, será que não há brechas? Que talvez é uma coisa tão pequena, tão mínima, que vai entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida, que você fala, isso aí não tem nada a ver, não. É uma coisa tão pequena, é uma coisa tão insignificante. E é justamente aqui neste ponto que eu quero tocar. Para nós vencermos as guerras, as batalhas espirituais, primeiro, nós temos que fechar as brechas. Primeiro, nós temos que tomar conselho. Segundo, nós temos que fechar as brechas. Porque por mais que vai entrar uma pessoa só, o perigo não é a pessoa entrar, o perigo é o que ela vai fazer, que é abrir o portão da cidade. Tá? Então, o que é isso, pastor? Aonde o senhor quer chegar? Uma vez que a pessoa passou na brecha, abriu o portão da cidade, o que isso quer dizer?
que uma vez que o inimigo entra com uma situação na sua vida, a intenção dele é abrir as portas do seu coração para receber o exército inteiro dele. Ou seja, receber tudo aquilo que ele queira colocar dentro do seu coração. E aí, meu irmão, aí que está a situação perigosa. Aqui que está a situação perigosa. E aí diz mais a palavra do Senhor, que ele fez armas e escudos. E aqui que está, ele fez armas e escudos. Ele não começou primeiro pelos escudos, senão que ele começou pelas armas. E eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida nessa tarde. As armas espirituais não mudaram. Não mudaram. Como você está manejando a espada do Espírito? Como você está manejando a sua armadura? É isso mesmo, a sua armadura. Porque a oração não mudou, o jejum não mudou. Por mais que hoje estão inventando várias coisas, né? Ah, faz isso, coloca um copo d'água lá em cima da televisão, coloca não sei o quê, pega um pano lá de Israel, sal grosso de não sei da onde, um monte de coisa. As armas espirituais continuam as mesmas. O Evangelho, a palavra de Deus, é a coisa mais simples do mundo. Continuam as mesmas. Primeiro ele fez armas, ou seja, trazendo aqui para uma aplicação espiritual. Nós temos que olhar e tapar as nossas brechas e depois olhar para as nossas armas, que é a oração, o jejum e o estudo da palavra de Deus. O estudo da palavra de Deus. Você pode ver, hoje tem live de tudo que você imaginar. De tudo. E algumas lives, que são pessoas que falam de Deus, tem muito menos pessoas do que as outras, que falam de tantas outras situações que às vezes nem de Deus fala, pelo contrário, são contra Deus. Tá? E é justamente isso aqui, irmãos, que eu quero falar. Olha só, essa guerra espiritual, ela começou dessa maneira. Senaqueribe, ele foi trabalhar justamente num ponto que o diabo ele vai trabalhar para provocar em nós a guerra espiritual. O diabo ele sabe que ele não pode conosco, ele sabe que ele não tem poder para conosco, ele sabe que ele não vai conseguir nos vencer, ele já sabe disso. Então, pastor, o que ele usa? Intimidação. A intimidação. E olha, com isso daqui, eu vou tomar um pouquinho de tempo aqui lendo alguns versículos, mas que serão versículos chaves para nós entendermos como que o diabo trabalha na mente dos servos de Deus, como que o inimigo tenta colocar pressão na sua mente, pressão mental, para você tomar decisões erradas, falar coisas erradas e agir de uma forma errada, ou seja, se precipitar. Olha bem, versículo de número 13, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 13. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Aí diz aqui, agora, pois, não vos engane, Ezequias, que vos incite assim, nem lhes deis crédito. Olha só, ele estava falando fora da cidade, o povo estava escutando no muro, e ele falando para o povo não dar crédito àquela palavra que foi falada lá no versículo 5 até o versículo 8. Olha aqui. Porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Então, olha só, a intimidação do diabo, não só o inimigo vai usar uma pessoa para te intimidar.
como outras pessoas também, como diz aqui, que os servos de Senaqueribe também estavam persuadindo o povo de Deus, intimidando o povo de Deus, colocando pressão psicológica. E é justamente neste momento que eu e você, meus queridos irmãos, devemos ter em nossa cabeça o capacete da salvação, para não entrar a intimidação de Satanás, porque o diabo vai querer te intimidar, o diabo vai querer te confundir, o diabo vai querer manipular os seus pensamentos, manipular você de todas as maneiras, fazer com que você venha a ser um fantoche na mão dele. Aleluia! Mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer que o controle da sua mente, hoje, o controle da sua mente está nas suas mãos, não está nas mãos do diabo. Não está nas mãos do diabo. Você tem o controle dos pensamentos que passam pela sua cabeça. Às vezes nós aceitamos tantas coisas que vêm sobre nós. Às vezes nós aceitamos tantas palavras negativas que vêm sobre nós. Às vezes nós aceitamos pessoas profetizar tanta coisa ruim que vem em cima de nós. Porque sempre falamos, não é a vontade de Deus. Será mesmo? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, como que Deus, ele vai permitir algumas coisas que ferem a palavra dele, senão que a palavra tem poder. A palavra tem poder. E quando nós temos, aleluia, quando nós temos esse controle da nossa mente, dos nossos pensamentos, a palavra que vem em nossa direção, nós filtramos se vamos receber essa palavra ou não, se vamos aceitar essa palavra ou não, se a palavra vai fazer morada na nossa vida ou não. E aqui que está o ponto, meus queridos irmãos, para vencer essa intimidação do diabo. Como você está vencendo essa intimidação do diabo? Essa intimidação do inimigo? Nós temos que colocar uma coisa na nossa mente. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele quer o melhor para nós. Mas o diabo, ele vem para nos intimidar. E esse é o ponto da batalha espiritual. A pressão. O problema traz uma pressão psicológica terrível. E essa pressão, ela vai fazendo a gente até mesmo duvidar se Deus tem mesmo poder para transformar, para modificar algumas coisas na nossa vida. E é neste momento, meus irmãos, neste momento, que a palavra de Deus chega em nossa vida, chega em nosso coração, é que nós venhamos ter força e não aceitar a intimidação de Satanás, a pressão que Satanás está fazendo, contra nós, uma pressão psicológica, como ele queria fazer com Ezequias. E olha o ponto que Senaqueribe chegou, versículo 17. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel. Olha só, ele escreveu cartas para blasfemar contra Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que ele conseguiu enviar essas cartas. Então, quando chegam essas cartas até o povo de Deus, imagina, não era um conteúdo parabenizando Ezequias, não, nada disso. Era cartas de afronta. Cartas de afronta. Então, toda intimidação vem através de uma afronta. O diabo vai usar alguém para te afrontar. Só que aqui está, nós não estamos lutando contra pessoas. Nós não estamos pelejando contra pessoas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue. Não. Contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra dominadores das trevas. Nossa luta é espiritual. E eu não quero espiritualizar o ponto de
de querer passar uma imagem que não é, mas nós venhamos ter discernimento de que realmente, quando é a pessoa e quando é a ação do diabo na vida daquela pessoa. Porque tem pessoas que, movidas por inveja, movidas por outros sentimentos, eles vão mesmo fazer de tudo para tirar aquilo que nós temos. Agora, tem outras pessoas que estão possuídas por demônios, que realmente essas pessoas vão querer de todas as maneiras, tá? Nos intimidar, nos pressionar. E é aqui que está o ponto-chave, essas cartas. E olha ao ponto, olha o ponto que eles chegaram lá fora da cidade, diz a Bíblia, versículo 18, segundo Crônicas 32, 18. Olha o ponto. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem. Olha, atemorizar, ou seja, colocar medo neles, temor, e perturbar, trazer perturbação. Em judaico, ou seja, eles tiveram a audácia de falar no idioma deles, ou seja, no hebraico, né? Falou aqui em judaico, mas era no hebraico antigo. Falando no hebraico com eles, um povo assírio, falava outro idioma, falaram no idioma deles para colocar mais medo ainda neles. Ao ponto de atemorizar e perturbar essas pessoas. Meus queridos, o diabo vai usar todas as ferramentas que ele tiver nas mãos dele para colocar medo e perturbação, ou seja, trazer um espírito de confusão no nosso meio. E como eu disse, a nossa batalha já está ganha. A nossa batalha está ganha. O Senhor já venceu a batalha na cruz. O negócio é que quando nós não tomamos posse, daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, aí nós viramos saco de pancada do inimigo. E é justamente, meus irmãos, justamente que essa palavra, Deus me colocou essa palavra no meu coração, porque a igreja não pode ser mais saco de pancada do inimigo. A igreja do Deus vivo, a igreja que tem o poder nas suas mãos, tem um poder nas suas mãos que foi dado lá em Mateus 16, 18, nós temos a chave, aquilo que for ligado nos céus, aqui na terra também vai estar ligado, aquilo que for desligado aqui na terra, no céu também está desligado. Nós temos as chaves do reino de Deus, está escrito lá, está escrito. E aqui que está o negócio, versículo 20, quando o rei Ezequias e o profeta Isaías pegaram todas essas afrontas. Lembra que eu falei das armas? As armas não mudaram. Nós não precisamos inventar nada novo. As armas não mudaram. Não mudou nada. Tudo está do mesmo jeito como Deus deixou. E diz aqui a palavra do Senhor dessa maneira. Olha só. Oraram por causa disso e clamaram ao céu. Meu Deus. Oraram por causa disso e clamaram aos céus. Primeiro oraram e depois clamaram. Orar, aleluia, é quando realmente você deixa fluir o que está lá dentro da sua alma. Clamar é quando você coloca todos os seus temores, e expressa isso diante de Deus. E aí Deus, Ele brada de tal maneira que a resposta foi tão surpreendente que o povo nem precisou sair da cidade para vencer o exército de Senaqueribe. E é aqui que está o detalhe do negócio. Quando nós queremos resolver as batalhas espirituais, às vezes nós saímos machucados, às vezes nós saímos feridos, às vezes nós não entendemos o processo a qual nós estamos passando. Agora, quando nós colocamos o general de guerra na frente dessa batalha, aí o resultado é diferente. E olha aqui, para terminar, eu já quero deixar aqui o resultado do clamor, o resultado dessa oração. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim: sucedeu, pois,
que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O anjo do Senhor pelejou pelo aquele povo. Aleluia. Esse é o resultado do clamor. Esse é o resultado da oração. É o anjo do Senhor trabalhando. É Deus dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É Deus fazendo o sobrenatural. É Deus mostrando para nós que as mãos dele e a capacidade dele vai muito além daquilo que nós esperamos. É isso que é verdade. Deus, na sua magnitude, ele faz muito mais do que aquilo que nós esperamos. Quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida diante da presença dele. E é neste momento, nessa tarde abençoada, eu deixo essa palavra ao seu coração. Como vencer as batalhas espirituais? Primeiro, tomando conselho. Depois, fechando as brechas. E terceiro, buscando as armas, que é a oração e o clamor. A oração e o clamor. As armas espirituais não mudaram, continuam as mesmas. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram. Meu tio, Paz do Senhor, tio Arenício, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que participaram aqui dessa live. Bom, nós estamos começando o projeto. Vou deixar salvo aqui no IGTV. Nós estamos começando o projeto. Não temos muitas pessoas, mas o importante nesse momento não é números. O importante é consistência. Tá? Consistência. Uma frase que eu gosto muito. A consistência é melhor que intensidade. Amém? Que Deus, Cristo Jesus, te abençoe e te guarde. Um abraço forte do pastor Amado. Vou deixar aqui no IGTV e vou deixar também lá no nosso canal no YouTube, tá certo? Pastor Amado. Procura lá, canal do YouTube, Pastor Amado. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos vocês.